Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, que está bastante atrasada. Hoje, a Edições IFEM tem uma satisfação muito grande em estar lançando o livro do Dilermando Tel. O livro é Responsabilidade Social para os Empregados, uma análise crítica do discurso das empresas em diálogo com Martin Heidegger. Esse livro faz parte da série Pesquisas da Edição IFEM, e nós temos como convidada a Lourdes, que foi a orientadora desse trabalho, dessa dissertação do Dilermano, mestre em psicossociologia de comunidades e ecologia social da UFRJ e doutora em psicologia social pela UERJ. O Dilermano, vou apresentar o Dilermano. O Dilermano, ele tem graduação em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Ele tem especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e Economia e Gestão em Energia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de Psicologia, e fez o curso de formação do IFEM, tá? Fez o curso de mestrado em Sistemas de Gestão na Universidade Federal Fluminense e tem mais de 10 anos de experiência no trabalho em responsabilidade social e empresarial, em especial com planejamento e acompanhamento de projetos sociais. Se começasse, Tá. O que você acha? Você pode começar enquanto a gente espera ele? Claro. Lá. Muito feliz de estar aqui, viu? Agradecendo o convite. É uma pena que o Dilermando esteja atrasado, né? Porque ele me fez um convite tão carinhoso para estar aqui com ele. E aí eu queria agradecer também às Edições IFEM pelo convite, né? De fazer essa apresentação do livro, que eu acho que realmente é bastante interessante. Eu tenho um orgulho enorme de estar aqui hoje. Porque essa trajetória, né, de a gente acompanhar um mestrado e ver o esforço do aluno para produzir um texto denso, né, e com bastante pesquisa, ela devia ser natural desse segundo momento, que é esse da própria divulgação do livro. Isso geralmente não acontece, né, o que é uma pena. Mas então eu estou muito feliz de ver que o trabalho que foi feito pelo Dilermando ele poderá ser lido por um número maior de pessoas do que simplesmente os pares que acompanharam o trabalho e os nossos próprios colegas de faculdade, quem consulta o livro para poder desenvolver novas pesquisas, né? Então, eu fico realmente feliz, olha ele aí, que bom, né? De ver que o trabalho que o Dilermando fez com a gente ele vai poder ter esse acesso mais amplo, né? Poder ser lido por um maior número de pessoas, aproveitando essa experiência que ele tem, que foi dita aqui, em termos não só profissionais, mas a própria experiência da construção do trabalho, né? Um processo que é bastante reflexivo, isso é, inclusive, uma das características fortes do Dilermando, né? Ele se envolveu bastante com o trabalho, nós fizemos esse trabalho durante 2 anos. Então, antes de avançar aqui para falar mais do livro, eu queria falar do autor, porque o acompanhamento de orientação nos coloca muito próxima para quem está pesquisando, né? Então, eu podia fazer uma lista enorme aqui de qualidades do Dilermando em relação ao trabalho, né, que a gente fez, mas isso vai tomar muito tempo e eu já acho que a gente já está muito atrasado. Então, eu só queria deixar assim bastante evidente uma das características fortes dele é exatamente essa de ser muito leal e coerente com o que ele acredita, com o que ele faz, com o que ele consegue construir
de teoria prática, não é? Então, isso eu acho uma coisa, uma qualidade enorme nessa pesquisa e que a cada passo da evolução, né, ele sempre foi fiel ao sentido da responsabilidade social. Isso é muito interessante. Eu podia dizer que o Gillerman ele é um engenheiro em busca de sentido, né? Talvez pudesse ser um outro nome do próprio livro ou da própria live, né? Mas eu acho que vocês vão tirar conclusões pessoais quando tiverem a oportunidade de ler o livro que está sendo lançado aqui, né? E que eu espero que realmente as pessoas consigam ver. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho do livro especificamente, né? A impressão que eu tive do trabalho. Eu acho que o livro em si já traz a dica, o título é A Responsabilidade Social para os Empregados. Uma análise crítica do discurso das empresas em diálogo com Martin Heidegger, não é? Então, ele já revela da abordagem. É, o que está sendo tratado no livro é o sentido para os empregados. E esse, a meu ver, é o que torna o livro diferente e importante, porque ele fala da responsabilidade social interna das organizações com foco nesse sentido para os colaboradores. E isso não é muito explorado na literatura. Acho que esse é um grande diferencial realmente, né, na perspectiva que foi abordada, né? E óbvio, né, a proposta dialoga com Heidegger, né, um dos maiores filósofos da época moderna. Quem já leu o próprio Heidegger, Hannah Arendt, Marx, Freud, e a gente pode ter aqui uma lista enorme de pensadores importantes que validam, né, essa proposta realmente inovadora do autor, né? Então, fazer uma leitura da responsabilidade social nessa perspectiva em si já é muito audacioso, né? E o livro, ele é audacioso em vários sentidos, não é? Então, eu acho assim, para colocar aqui o que eu mencionei já antes, né? O que é importante é que ele vai trabalhar esse sentido para os próprios funcionários. E a gente tem que entender que a operacionalização desse conceito, que não é moda, não veio para ficar por pouco tempo, o próprio Dilermando já conduz esse trabalho há tantos anos, né? E acho que o trabalho intelectual ele fortalece muito essa experiência. Ele sabe que o que opera a responsabilidade social, as planilhas, os projetos, os objetivos, os resultados, são os empregados. Então, eu acho que o que é inovador é tocar nesse ponto que é realmente nevrálgico, né, na responsabilidade social. É ele que deveria conduzir a implementação da responsabilidade social. Então, para finalizar, eu queria lembrar que se é um problema implementar ideias, propostas, né, que ousam aceitar a autonomia das pessoas para que elas possam trabalhar com responsabilidade social de forma implicada, esse livro tem um diferencial também interessante, porque ele tem um apêndice que tem recomendações para sustentar a experiência de ser responsável pelo trabalho na empresa. Então, isso é bastante interessante, né? Porque ele não é apenas uma reflexão e a organização de ideias sobre responsabilidade social, mas ele traz algo que é prático também, né? E é um grande desafio, algo que foi, inclusive, bastante elogiado na banca quando o Dilermando apresentou o trabalho, né? Como é que ele conseguiu fazer essa conexão, né? Então, acho que só por isso já é um prazer estar aqui hoje, né? Vendo o desdobramento desse trabalho. E aí eu queria passar a palavra para quem de fato fez um esforço maior para fazer esse trabalho acontecer, que é o Dilermando. E agradecer de novo aqui, né? Bom, boa noite. Para mim, eu estava um pouco nervoso aí de vir para essa live, né? Minha primeira experiência com live, minha primeira experiência com livro, né? Mas é muito bom viver o novo. E a proposta do livro é apontar justamente isso, né? Como que a gente faz uma nova empresa, né? Como a gente faz a empresa se renovar e enfrentar esses desafios. Para mim, isso aqui é um encontro, né? Eu comecei a ver como encontro e comecei a ficar com o coração alegre, né?
porque aqui juntos, né, a gente tem colegas de trabalho, né, que estão aqui prestigiando, né? Nós temos alguns colegas que não são de empresa, mas são de organizações da sociedade civil que trabalham ali conosco. Tem minha família, eu convidei minha família para vir aqui, alguns colegas, parentes meus estão aqui, e temos os colegas do IFEM, né, ligados à psicologia, né? Então, assim, tem uns colegas que eu não conheço, mas que estão aqui prestigiando. Então, assim, é um encontro e eu estou contente. E só foi possível esse livro por conta do acolhimento aqui do IFEM, né, e das edições IFEM, aí que eu agradeço a Bernadette pelo convite, né? Agradeço a Débora que ajudou com a edição. E assim, a gente um livro nasce, né? Mas como é que nasceu esse livro, né? Vou começar falando um pouquinho disso, né? Essa história começa aí no encontro entre empresa e universidade, né? Que não é pouco, né? Empresa e universidade é muito bom, né? Então, a gente tem um curso de mestrado ali na UF, e aí uma turma de pessoas situadas, de trabalhar, de empregados mesmo, né? Situados na empresa, mas nesse campo da responsabilidade social, né? E dessa pesquisa de mestrado, né, a gente passou para o livro. Então, veio daí, e quando a gente começa a olhar, né, na sala de aula ali, do mestrado, e ver os profissionais que estão presentes, a gente vê profissionais de todas as áreas de conhecimento. Esse é o ponto da responsabilidade social, né? É um desafio a gente entender, né, os processos da empresa, um desafio entender os impactos aí nas questões ambientais, é um desafio entender o impacto da sociedade, é um desafio entender a questão de comunicação. Então, o profissional de responsabilidade social normalmente está no entre, né? A gente está no entre ali, né? E a gente cria coragem com isso, né? Porque a gente está entre a psicologia, entre a assistência social, está nesse meio, e a gente aprende a chegar num outro campo do saber e pegar aquilo que é possível pegar naquele momento e que vai trazer proveito, né? Por isso nós tivemos a ousadia, né, de dizer no livro que a gente faz um diálogo com Martin Heidegger, né? A gente caminha assim na direção aí, né, de trazer Heidegger para nos ajudar a fazer um deslocamento, né? Fazer um deslocamento necessário aí para a gente chegar a novos entendimentos, né? Essa ida até Heidegger, né? Isso vem aí. Eu agradeço a professora Ana Maria Feijó, que ela aceitou ser coautora do livro, né? Junto com a Lourdes aí. Então, ela estava muito bem amparada. A Lourdes me trouxe as questões de responsabilidade social, mas me deu colo, né, Lourdes? Me deu colo durante as nossas orientações, né? E a Muito Ana fé. acolheu aí nesse campo difícil do Heidegger, quando ela leu a obra depois, nesse processo de aprontar, né? Bem, então, como a Luz já citou, a gente centrou, né, o livro no empregado. Isso porque, vivendo na empresa, né, são anos aí na empresa, e diante das mudanças que acontecem na empresa hoje, mudam os processos, mudam os meios que a gente tem, muda o local, muda a estação de trabalho, muda o dono da empresa, são muitas mudanças, né? Mudam os objetivos, né? Então são muitas mudanças, e nessas mudanças todas, a gente tem a seguinte perspectiva: às vezes, numa empresa maior, o empregado sabe dessas mudanças pelo jornal, né? Às vezes o empregado não é informado sobre a mudança, ou não é consultado sobre a mudança, né? Nós temos toda empresa, né? Nós temos os empregados que estão na função de governança, né? Que são a alta gerência, que discute isso, mas o empregado como um todo, né, que tem um potencial aí transformativo de colaborar na direção dessa mudança. A empresa precisa mudar, e precisa, como que o empregado entra ativamente nesse processo, né? Então, em busca, né, de pensar no empregado enquanto partícipe dessa mudança, para que ele não apenas sofra essa mudança como um recurso, como os demais recursos, né? Tratar o empregado como recurso, como mais recurso, mas dá para o empregado um destaque, né? Dá para o empregado um destaque. Afinal de contas, é ali que pode, né? É ali no cotidiano do trabalho que pode acontecer a diferença, né? Esse cotidiano do trabalho. Bom, a gente precisa também pensar, né? Porque Heidegger, né?
Assim, então, inicialmente, na empresa a gente tem ali os processos estabelecidos, né? E a gente está acostumado com a linguagem empresarial de ter cronograma, de ter metas e tudo mais. Isso é um processo. E também o acompanhamento desse processo, a prestação de conta desses processos, né? Com o tempo, em alguns campos, somente na responsabilidade social, a gente começou a pensar em resultado, né? Olha, não basta eu dizer que vou fazer uma ação, mas eu preciso que essa ação dê um resultado. Agora, imagina a dificuldade, né, da gente pensar em resultado quando se trata da interação empresa-sociedade, empresa-comunidade, empresa-ambiente. Como é que a gente vai medir, mensurar resultados, mas e focar nesses resultados? Então, a gente começou a ter esse desafio de ir para resultados. Só que temos um passo a mais. Nós precisamos dar um passo a mais além do resultado. E Heidegger vai nos trazer a perspectiva de que, para uma ação, não basta os resultados, é preciso fazer sentido, né? É preciso que a ação faça sentido para quem executa, faça sentido para o empregado, faça sentido para a sociedade, né? Para a comunidade onde a empresa está inserida, onde, né? No caso de novos sites. Então, assim, este campo do sentido, da hermenêutica, do horizonte de compreensão, isso é o lugar onde Heidegger começa a trabalhar, onde a gente pegou, né, algumas noções aqui para a gente ir até o empregado, né? Porque o empregado, né, ele está aí, né, agindo de acordo com esse campo de compreensão estabelecido na empresa, né? O empregado entra e a empresa diz como fazer as coisas, né? E, por meio das normas também, diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, acaba que, por fazer como é dito, né, como é dito na empresa, esse lugar da empresa, esse lugar do trabalho afeta o nosso modo de ser e afeta nós mesmos. E aí, Heidegger vai mostrar como nós estamos sempre remetidos para um acontecimento, estamos sempre para fora, né? Nós estamos o tempo todo, né, lançados, né, em uma situação concreta. Tá? E essa situação concreta é por meio dela que nós vamos adquirindo aí, né, os porquês, né? Por que fazer, como fazer. E isto é muito importante quando se pensa em responsabilidade social, né? Esse campo do que deve ser feito e como deve ser feito e essas mudanças, isso é muito importante. Então, Heidegger vai nos trazer esse aporte, né? E nós centramos aí, nós pensamos assim, olha, não é o que é questionado nessa pesquisa, não é o que é responsabilidade social para o empregado, não é o que é, mas como a responsabilidade social alcança o empregado, né, para que o empregado faça, a partir do seu cotidiano, mudanças, né? A gente está preocupado com o como, né? E é nesse como fazer, como chega ao empregado. E aí, né, a gente pensa na experiência do trabalho e na experiência de ser responsável. Né? Quando a gente pega um conceito aí da ISO 26000, que dá as diretrizes de responsabilidade social, lá a gente lê que é uma empresa socialmente responsável, é aquela empresa que assume, né, os impactos de suas decisões, das suas atividades, né? Aí, em seguida, fala por meio, olha só o como, por meio de um comportamento ético e transparente, né? E isso endereçado a trazer benefícios para a sociedade, né? Trazer mudanças, né, sustentáveis no ambiente. Isso é um desafio, entanto, né? Isso é um desafio muito grande, né? E que a gente não vai vencer esse desafio cumprindo códigos de norma, de conduta, né? A gente tem que entender que o forte da ética, o lugar da ética é a decisão. Se o lugar da ética é a decisão, precisa de gente. Certo? Precisa de gente, né? E aí a gente vai, né, até o empregado e pergunta, olha, quais são as possibilidades do empregado ser socialmente responsável, né? Ou, mais primário, quais são as possibilidades, a abertura para o empregado ser responsável? E quando vamos pensar na experiência de ser responsável, né, a gente precisa pensar que começamos a pensar em 3 dimensões, né? Uma dimensão do empregado é assumir-se, reconhecer-se, né? Se reconhecer-se como autor do seu trabalho,
agir em si mesmo, se reconhecer como autor do seu trabalho. Isso é uma perspectiva da responsabilidade. Outra perspectiva, né, é o empregado reconhecer-se como capaz de escolher o trabalho a ser feito, porque tem que se tomar uma decisão. Faz isso, não faz aquilo. Se sentir capaz. E também se sentir capaz, né, de saber sobre o seu trabalho, saber as consequências do seu trabalho, até para que ele possa aí tomar a sua decisão em relação ao que é feito. Então, assim, a experiência de ser responsável, ela acontece a partir, na obra, a gente vai seguir a partir desses 3 momentos, né? Que isso é seguir o que acontece, né? O que acontece no momento em que o empregado é colocado na posição de ser responsável. Mas responsável pelo quê? Né? Ora, né, quando a gente pega Heidegger, ele vai trazer, né, ele vai nos falar sobre a produção, e ele, lá na questão da técnica, ele vai dizer o seguinte, que existe algo que é colocado em vigência, existe algo que estava encoberto se desencobre. Né? O que é colocado em vigência, o que é dado nascimento, isso é produção. Então, o empregado, a experiência do empregado ser responsável pelo que produz, né? Pelo que a empresa dá vigência. Tá? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto do tema, das questões, tá? Do livro. Tá? E, para material de pesquisa em relação a esse ponto, nos utilizando do conceito de Heidegger, conceito não, né? De como Heidegger vai apresentar a existência humana a partir da impessoalidade, quando, na verdade, eu vou agir de acordo com as determinações do campo de compreensão onde eu estou, e na empresa a gente age e atua de acordo com o que é consensado e colocado na empresa, e nesse momento que eu estou agindo, eu ajo como outro colega do lado age, ou como o outro também age, e de forma no cotidiano a gente é impessoal, no sentido que eu não fiz aquela escolha apropriada. Isso faz parte da vida, né? Estar no campo do impessoal, agir como todo mundo age, faz parte da existência, certo? E esse impessoal, que é como fazer, que é colocado na empresa, e em que a responsabilidade social tem aí a condição de operar nesse campo, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, os indicadores éticos, que faz parte da pesquisa, os indicadores éticos vão dizer o seguinte, olha, vamos entender a responsabilidade social como uma forma de gestão, e essa forma de gestão tem impacto nas políticas, tem impacto na estratégia, tem impacto nos processos da empresa. Olha, política, estratégia e processo estão ali no campo do cotidiano do empregado. Né? E aí a gente vai pensar o peso que tem o discurso da responsabilidade social. Né? Que tem os vários elementos aí que fazem parte, que as instituições de referência colocam como indicadores éticos, nós temos aí, né, as diretrizes de governança das empresas que são seguidas, que vão dizer como deve se conduzir de forma ética na empresa. Nós temos aí a ISO, então, assim, e nós temos os relatórios que a empresa apresenta, que são os relatórios de sustentabilidade, que vão dizer como esses elementos de gestão, né, como esses elementos de gestão estão postos em direção à empresa ser socialmente responsável. Então, nós escolhemos para material de pesquisa, né, esses elementos internacionais e nacionais consolidados em relação ao discurso da responsabilidade social, assim como, né, os relatórios de sustentabilidade de 35 empresas, né, que fizeram parte do ISE 2015-2016. Né? Então, o material de pesquisa se centra nesses relatórios de sustentabilidade dessa época. Não acredito que estejam desatualizados, porque o formato do relatório muda, mas as práticas empresariais, o que está sendo relatado, não mudou significativamente daquele momento para agora. Então, esse é o lugar da pesquisa. Vamos perguntar, né, para esse sistema, como diz a Chauí, né? Chauí fala assim, olha, quando vai estudar ideologia, ela fala o seguinte, olha, uma ideologia ela é um sistema explicativo, porque explica como as coisas podem acontecer, mas também é um sistema prescritivo, que diz como fazer. Né? Então, esse como fazer é dito aí, né, pelos esses elementos de responsabilidade social, esses elementos que estão no campo do discurso da responsabilidade social. E nós pegamos, então, esses elementos e chegamos aí, fizemos uma descrição desses elementos em torno dessas questões, temas colocadas, né, na experiência de ser responsável. Eu queria saber como é que está o tempo aí, porque eu estou empolgando, estou começando a empolgar aqui. Como é que nós estamos aí?
que nós temos de Olha, tempo um aí? passarinho me contou que É. o Instagram não está limitando o tempo mais dessa forma, não, viu? Aham. Mas acho que a gente tem que ficar atento para não passar muito também, porque tem comentários também. Ana Maria Feijó queria estar aqui também, mas tivemos problemas técnicos, não conseguimos, mas ela fez uns comentários que depois a gente pode ler. Flávia, Bom, você então, por conta do tempo? assim, eu parei por conta do tempo, eu tenho mais coisas para dizer, mas eu queria aí, né, saber de vocês aí, para não tomar toda a live aí, saber como é que tá, se tem que dizer como é que fica, né? Posso fazer. Deixa eu tirar meu gato daqui, que ele Aham. resolveu que agora era o momento dele ir ficar juntinho. Deixa eu ler então os comentários que tem aqui. A Elaine também fez um comentário agora. Deixa eu primeiro ler os comentários da Ana. O grande desafio do livro é o diálogo com Heidegger, que permitiu desconstruir as verdades posicionadas pelo mundo empresarial. É isso Que sim. era sobre o que você estava falando agora, né, Edilene? É, então assim, olha, então vou emendar e vou falar mais um pouco, tá? Então, vou falar, andar mais um pouco aqui com a pesquisa, né? Então, assim, é, quando, quando a gente vai pensar nesse cotidiano de trabalho, né? Quando a gente vai analisar esse material das empresas, né? A gente precisa aí pensar quais são as questões apresentadas para a responsabilidade social. Que questões a gente apresenta para a responsabilidade social? E aí a gente aprofunda um pouco mais aí nas compreensões de Heidegger, né, em que ele vai nos falar sobre a técnica. Né? Então, Heidegger nos mostra que dizer que a técnica é uma maneira, uma maneira de fazer as coisas, é um modo de fazer, né? É uma tecnologia, isso não está errado, mas não é toda a verdade. Né? Heidegger abre a cabeça, né? Nos traz aí a pensar que a técnica ela está no nosso modo de olhar e encontrar aquilo que vem ao nosso encontro. Então, é um pensamento calculante dominante na empresa, certo? Esse pensamento calculante que olha tudo para mensuração, né? Olha para toda a natureza como disponibilidade para resultado, olha para os empregados também como recurso, né? Essa forma de pensar quantificável e que tem como essência e que tem como principais pontos, né? A questão do controle, né? E a questão da segurança, né? Essa forma de ir ao encontro do mundo, né? Isso como Heidegger vai dizer que a técnica age no nosso modo de ser. Né? Porque desde sempre nós somos lançados para o mundo, nós somos ser no mundo, e o nosso mundo dentro da empresa hoje, né? Não só dentro da empresa, mas o nosso mundo hoje, ele é regido por esse apelo de exploração, por essa velocidade. Né? E a Heidegger nos aponta isso para ficarmos atentos, né? Por quê? Porque a gente precisa salvar a dignidade das coisas, né? Você pode ver que quando a gente vai para a ética e a ética vira, né, para a empresa, né, uma maneira de não trazer danos e é mensurado, né? Então a gente entende a ética como prudencialmente necessária. É prudente não fazer porque vai trazer danos para a empresa, vai trazer prejuízo. Então, assim, eu tenho que evitar, por exemplo, questões com direitos humanos, porque pode ferir a imagem da empresa. Então, nós temos um código para seguir, para evitar esses danos, essas perdas. Mas isso é pouco, porque o imperativo ético está para além disso. Né? O imperativo ético está para um modo de ser, né? Como ser si mesmo. Né? E aí é preciso que entremos aí numa condição de que a ética não é um conhecimento assim a ser ensinado de uma forma como outro conhecimento, uma vez que há um envolvimento de si mesmo. Essa forma mais originária de entender aí a ética, e aqui eu agradeço, né, o professor Marco Casanova, que trouxe para a gente aí no IFE esse ensinamento sobre a questão da técnica. Eu agradeço ao Alexandre Cabral, que trouxe os ensinamentos sobre ética, questionou a ética nesse contexto de Heidegger, nos deu essa
essas possibilidades aqui de trazer aqui para a pesquisa, é essa ética enquanto uma conquista, né? A ética para ser conquistada pelo empregado. Ela não está ali como conhecimento, como fazer, precisa ser conquistada porque é um modo de ser. E aí nós deslocamos o empregado, né, para a questão do fundamento, do empregado assumir-se enquanto fundamento das possibilidades de configuração das coisas, possibilidade de configuração do trabalho e também das possibilidades de configuração de si mesmo, né? Olha, isso é muito... isso, quando a gente pega ali nos relatórios de sustentabilidade, a gente vai ver se nós estamos andando nessa direção, como é que o relatório de sustentabilidade mostra essa questão do empregado enquanto responsável, nessa perspectiva mesmo de ter aí, né, de conter esse apelo de exploração, haja vista que hoje, né, nós temos demandas da sustentabilidade e apresentada a responsabilidade social é uma resposta a essas demandas, né? E então, quando a gente vai olhar, né, nosso relatório de sustentabilidade, nós encontramos lá uma proposta de valor. São várias empresas, são várias formas de falar, mas em algumas empresas, por exemplo, e representa as demais, nós encontramos uma proposta de valor para o acionista, né? E nós temos várias partes interessadas da empresa, acionista, cliente, o empregado entra como uma parte interessada, um pouco de relacionamento, embora o empregado seja central para a decisão, né? E aí, quando a gente olha, quando nós nos aproximamos dos dados, nós observamos que existe um aporte de valor para o acionista como uma cultura de alta performance, né? A cultura de alta performance é a proposta de valor para o acionista, né? Às vezes encontramos proposta de valor para o cliente, colocando o colaborador, né, somente como um encantador de cliente, né? Ora, a gente precisa de performance, a gente precisa produzir, a gente precisa olhar para os nossos processos, sim, mas isso é diferente de entender, né? De entender o empregado ali no seu dia a dia enquanto fundamento, né, das possibilidades do seu trabalho, né? Bem, e aí, né, a gente vai encontrar essa perspectiva de um certo individualismo, uma busca para competição dentro da empresa, justamente para atender aí essa questão da performance, né? A performance pode ser vista a partir de um trabalho coletivo, né? A partir da colaboração, a partir da liberdade, né, para trazer coisas novas, para se apropriar do trabalho, trazendo coisas novas, coisas singulares, respeitando aí a natureza, né, na sua dignidade. Então, assim, nós temos outras formas de pensar, né, em produtividade que não apenas a partir de competição entre os empregados, né, a partir de uma métrica de remunerar melhor o empregado, a partir de uma mensuração de resultado entre eles, e o nome disso chama-se uma curva forçada aí, né, eu tenho que fazer uma avaliação do empregado a partir de uma curva forçada em que eu coloco alguns empregados tendo resultado melhor e outros pior, obrigatoriamente, né? Isso a gente encontra na empresa hoje. Então, a responsabilidade social enquanto, né, possibilidade de mudança dessa política, dessa estratégia, desse procedimento, né, olhando para o empregado, a gente entende que seria algo bem proveitoso. Então, o livro vai trazer... Desculpa. O livro vai trazer algumas recomendações aí que vão nessa direção, mas principalmente problematizar essa postura, né? O discurso da responsabilidade social. Bom. Você vai falar, Bernadette? Não. Eu ia ler aqui os comentários. Posso ler o outro comentário que ela faz, que é bem interessante. O grande desafio do livro, esse a gente já leu. Agora, outro grande mérito do livro é a excelência e rigor com que Dilermando apresenta sua metodologia, a revisão integrativa da literatura. É primorosa, primorosa, né? E aí a Elaine também coloca uma coisa bem legal. Ela diz que fica feliz de ver que o modo como o autor aplica a metodologia em seu trabalho. Fica bem claro
como a perspectiva fenomenológica existencial pode estar presente em outros lugares, como na escola, na empresa, no hospital. Quer dizer, o livro do Dilermano traz essa visada, né? A perspectiva ela pode ser um método aplicado em outras áreas outras práticas clínicas, outras práticas da psicologia, e não só a clínica, né? E isso o Dilermano fez com bastante presteza, foi assim, primorosa. Quer falar um pouquinho sobre isso, Dilermano? Tem a pergunta também que tem a ver com isso, Bernadette, se você quiser fazer. E no que essa ideia, Elaine continua, no que essa ideia da responsabilidade social do empregado traz contribuições para a psicologia organizacional. E aí, Dilermano? A gente quando observa esse apelo de exploração, né, colocado na empresa de hoje, essa busca por resultado aí desenfreada, e que pode ser, e a gente está aqui para compor com a empresa, e não é sem a empresa, é com a empresa, e buscando sim melhorar os processos, melhorar a forma de fazer, né? A gente se preocupa aqui na pesquisa de não desinstalar o homem, a pessoa, né, da sua posição, né, da sua posição de ser finito, né, de sentir dor, de se alegrar, né? Então, eu não posso desinstalar a pessoa da sua posição de existência, né? Isso, esse, esse espaço, né, para o erro, né? Tem um espaço para o erro, né? Então, na psicologia organizacional, quando a gente pensar de como lidar com o empregado, trazer o empregado para uma posição de decisão, respeitar o espaço de decisão do empregado naquilo que ele faz, cuidar de que o trabalho não basta trazer resultado, mas precisa ser significativo para o empregado, ao mesmo tempo respeitar esse espaço humano necessário, né? Da alegria, da camaradagem, da amizade, até porque ética não se faz sem amizade, ética não se faz sem se colocar no lugar do outro, sem se colocar no lugar do contexto. Então, a ética, ela precisa da liberdade dos outros, né? Para que eles vivam na sua dignidade, no seu modo singular de ser, um respeito a isso. Então, a psicologia organizacional, a ciência organizacional, né? Ficar atenta para abrir espaço, né, para esses pontos do empregado enquanto existência, né, enquanto quem se faz a partir do trabalho. Eu não sou pago para fazer uma tarefa e pronto ali. Isso é uma perspectiva muito rudimentar, muito limitada. O trabalho me faz, o trabalho faz os empregados. O trabalho constrói o empregado. Então, o trabalho precisa ser significativo. Então, tem muitas nuances, mas quando a gente apresenta algumas sugestões ali, né, focadas numa convivência que permita aí, né, essas possibilidades, nessas recomendações a gente aponta alguns caminhos, né, que eu entendo que possam ser usados aí também aí pelo campo do conhecimento organizacional. Temos uma outra pergunta, a Alessandra Araújo. Como você analisa empresa como bancos que são exames de ambientes de trabalho que impõem essa dinâmica... Exemplos de ambientes de trabalho, acho que foi isso que ela queria. Que impõem essa dinâmica de competição e cobrança ao nível de ter índices altíssimos de adoecimento mental e emocional. Isso, quando a gente pega os relatórios de sustentabilidade, que nós fomos analisar, das empresas que estão listadas no Índice de Sustentabilidade Ambiental, nós encontramos lá escrito, né,
que a tarefa principal dos administradores, está escrito no relatório, tá? É escolher pessoas melhores, tarefa do administrador, é escolher pessoas melhores que eles próprios, treiná-los e desafiá-los e mantê-los, né, nesse nível, né? Nesse nível de resultado. Então, assim, essa linguagem, como Heidegger aponta, ela está espalhada nas nossas empresas, nas nossas associações, né? Em algumas mais intensamente, outras menos. Mas esse é o nosso desafio, né? Enquanto quem está na empresa e quem está fora também. É um desafio, é um desafio hoje nós pararmos, né? E trazer de volta o sentido, né? Trazer de volta a consideração ética mais originária, de tal forma que a gente consiga conter este apelo de exploração, em que tudo é visto como disponibilidade, inclusive o próprio empregado. O empregado é visto como recurso disponível. E o empregado, né, ele se coloca como disponível. Ele se coloca como disponível, trabalhar até mais tarde, ele não cria uma resistência a isso, ele troca de emprego, mas assim, essa resistência também tem que partir do empregado. A gente não pode ficar, enquanto empregado, ou analisar o empregado numa posição passiva. Não, o empregado precisa partir para uma posição ativa, né? Por isso que a gente está colocando aqui que é importante o empregado saber do seu trabalho, dos impactos do seu trabalho. Mas é preciso que o empregado, ele não se entregue, né? Não se entregue a essa dinâmica e fique aí, seguindo os ditames colocados pela empresa, porque é sedutor. Existe uma sedução, né? A gente observa que quem fala o discurso da instituição, quem fala o discurso do banco, esse discurso de apelo, eu não quero colocar a instituição bancária aqui, né? Quem fala o discurso da empresa rumo a esse apelo de exploração é promovido, né? Então é uma sedução, né? Existe uma sedução que muitas vezes vão parar no consultório. E aí a gente está aqui numa casa de psicólogos, né? E a gente sabe disso, né? Quer dizer, esse ritmo desenfreado, há uma entrega da pessoa a esse ritmo, seguindo o que a empresa diz para fazer, acolhendo essa forma de ser. E interessante é que quando vão mensurar lá os interesses dos empregados, né? Porque o interesse do empregado pode ser um aspecto bem amplo, né? O empregado pode ter interesse, sim, num ambiente melhorado, numa condição social melhor para a comunidade, do entorno. O empregado pode ter vários interesses que vêm do seu trabalho legitimamente, mas a empresa mensura o interesse do empregado como se o empregado fosse pegar o seu salário e fosse se divertir com isso, ou fosse investir na empresa. Então, tudo vai para uma mensuração econômica, né? Então, assim, tudo vai para uma mensuração econômica. E nós precisamos parar com isso, eu acho. Esse é um esforço, né? Esse livro é uma busca de parar. A gente parar e refletir sobre isso. Como diz o Heidegger, né? Heidegger vai olhar para a questão da técnica e diz o seguinte: olha, a gente está olhando para a questão da técnica como um modo, né, de encontrar uma liberdade em relação a isso. Não é que eu não vou estar ali, mas eu consegui me resguardar. Eu acho que o empregado tem que ter uma posição ativa. Eu posso só fazer um comentário a respeito disso, das duas perguntas, na verdade, que se encadearam aqui, né? Primeiro é esse lugar da psicologia organizacional que, historicamente, muitas vezes fez par com os empresários, no sentido de tirar a liberdade do trabalhador, não é? E a própria psicologia, a gente sabe historicamente, que participou disso ativamente também, não é? Então, de uns anos para cá, a gente percebe também o movimento da própria psicologia em restabelecer um lugar diferenciado, né? Então, de tentar buscar formas de dar um lugar de sujeito para esse colaborador, né? Então, acho que quando
tem essas questões que estão sendo levantadas agora, né, da importância do próprio trabalhador, eu acho que é o que o Dilermando colocou, dele também se responsabilizar, né, dele poder botar os limites, e a gente sabe o quanto que isso é complicado, dependendo da instituição, porque a gente está falando não só de interesses, mas como medo de perda de emprego, né, das ameaças que vêm, mas a gente está falando também de empresas que assumem uma responsabilidade social. Né? Então, também é importante que o próprio trabalhador vá, de alguma maneira, se identificar com esse lugar, de ter a liberdade de negociar de uma maneira saudável, que é saudável para ele, é saudável para a empresa também, na verdade. Né? Porque, na verdade, quando você tem uma empresa que tem um volume muito grande de pessoas adoecendo, isso é um sintoma que tem que ser levado em consideração, né? Então, até que ponto que o próprio trabalhador que está ali se conscientizando desse processo, vendo a perda de sentido da sua vida, do seu trabalho, e ele não consegue buscar meios de se comunicar a respeito disso, ele está também, de alguma maneira, colaborando para que esse sintoma não diminua, né? É um pouco assim, eu acho que o livro traz um pouco dessa discussão também, sobre essa importância de ficar atento, né, para esse lugar de sujeito da situação, né, de enxergar. Tem mais uma pergunta, um comentário de Lermando. Há uma grande busca em investimentos, na busca de resultados e poucos nas relações. Porém, empresas que oferecem maior autonomia a funcionários obtêm maior resultados. Isso é uma boa notícia, né? Isso é uma ótima notícia, que bom, né? E exatamente esse é o ponto, né? É o ponto do empregado ser colocado, e ser consultado, aberto esse espaço para o empregado participar e para ter resultado sim, né? Mas um resultado que ao mesmo tempo é uma produção responsabilizada, porque, né, há uma preocupação com o modo de fazer, o que está sendo feito, né? E ao mesmo tempo um trabalho significativo. Que bom. Eu tive o prazer, né, a honra de participar, de estar um pouquinho presente nesse teu processo, né? E tive a oportunidade de ver as suas discussões com a Ana, né? As contribuições que a Ana trouxe para esse trabalho. Tive o prazer de participar da sua banca e sou testemunha de que ela foi aprovada com louvor. E o que eu vejo, Dilermano, que o seu trabalho, até a gente conversou isso um pouquinho no IFEM, é que o teu livro, né, a tua discussão, ela é meio que marginal a toda essa produção incessante, todo esse movimento empresarial. Mas eu acredito, apesar dele, ele é uma resistência, né? Ele mostra uma resistência. E eu acho que cada dia mais há sonoridade para esse tipo de discussão, né? Ele pode não ser tão bem-vindo assim pela porta da frente nas empresas, mas eu tenho certeza que ele vai estar na cabeça de muitos profissionais que refletem, que pensam em outras possibilidades, querem abrir outras possibilidades. Agradeço bastante, Bernadette, aí, o carinho, né, e a abertura, o acolhimento do trabalho. Eu fiquei um pouco intimidado aí quando você pensa em publicar o trabalho, porque a gente sabe que uma linha os livros, né, publicados aí em relação à responsabilidade social tem outra perspectiva, né, e a própria prática tem outra perspectiva, mas como foi bem apontado, né, nós temos a oportunidade aqui de trazer para a empresa
saberes que são aqui, são garimpados aqui no IFEM, né? A gente fez o curso de formação aqui, esses saberes estão aqui nesse livro, né? Saberes do curso de psicologia. Nós temos aqui os saberes aqui trazidos aqui pelo pessoal de pesquisa lá da Universidade Federal Fluminense, tem a Lourdes, traz aqui, colaborou com essa pesquisa de uma forma assim muito produtiva e muito corajosa, porque Heidegger não é um pensador que ela trabalha, então ela foi muito corajosa, ela topou, né? Então assim, imagine, vários saberes estão juntos, né? E como é que a gente não vai disponibilizar isso, né? Mesmo e precisamos reconhecer os limites aí da pesquisa, né? No sentido de que é um campo difícil de avançar. E eu entendo que é um primeiro passo, né? Trazer algumas ideias que é para os colegas da empresa ao lerem, né? Os colegas da empresa ao lerem aí como é que o Heidegger enxerga a existência humana, né? Essa questão mesmo de como é que o Heidegger aponta essa questão da técnica enquanto uma sedução. Então, assim, são muitos elementos que podem ser úteis aí, né? Para esse campo de trabalho nosso. Então, estou muito contente de ser um ponto aí de junção, né? Desses saberes aí. Muito gostoso Realmente, estar nesse lugar. você foi muito feliz na sua escolha. Você escolheu uma orientadora e uma co-orientadora que te deram um suporte e são muito corajosas. Lourdes e Ana Feijó foram realmente corajosas e te deram força, impulso para abrir uma possibilidade de outras áreas, né, terem acesso à filosofia de Heidegger, à nossa perspectiva. Mas olha, a gente não já tem bastante esforço nessa direção, assim, de tentar fazer mudanças, né? Eu no curso nosso de mestrado, eu lembro da professora Letícia Veloso, como é que ela apresenta as aulas, né? De uma forma calma, serena, né? Trazendo os assuntos a partir da perspectiva bem diferenciada em relação à antropologia, em relação a... Então, assim, são vários esforços, esse é mais um, né? Eu queria agradecer a Nádia, que trabalhou comigo e participou aí da leitura do livro, em termos de como que se aplica na empresa. Então, assim, olha, eu estou feliz, porque nós somos muito e estamos crescendo, viu? A gente vai partir para cima. A gente vai tentar fazer essa mudança e vamos virar, entendeu? A gente vai tentar colocar a empresa numa condição aí, né, mais adequada, né? Não dá para seguir assim. A gente sabe que não dá para seguir assim, né? É verdade. Acho que a Flávia já está olhando com um olhar de que precisamos fechar. É isso, Flávia? Entendi. É isso mesmo, porque agora a gente já está no tempo, mas queria também agradecer o Dilermando e parabenizá-lo por esse livro muito, como a Bernadette já falou, muito corajoso, de resistência e muito necessário. Então, que ele possa ser muito lido. E podemos falar também de onde as pessoas compram o livro, né, Bernadette, no final. Sim, sim. Então, eu vou agradecer a Lourdes por aceitar nosso convite. Edições IFE, em nome da Edições IFE, a gente fica muito feliz de você ter vindo nos prestigiar o Dilermando, prestigiar esse lançamento. Eu vou agradecer a Ana Maria Feijó, que ia participar, mas que por problemas aí técnicos a gente não conseguiu. Ao Dilermando, por acreditar e confiar o seu trabalho a Edições IFEM, e a todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo. E eu queria dizer que nós vamos manter o valor de pré-venda do livro até domingo, às 23h59. Tá? Então, se vocês entrarem no site do IFEM, da livraria, vocês ainda conseguem adquirir o livro pelo preço especial de pré-venda. Tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço o Dilermando por ter vindo, agradeço por ele nos dar essa oportunidade de estar junto com ele nessa empreitada. E eu
quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente. No final de dia, né? De sexta-feira. Sextou, ótimo. Estamos. É isso aí, nosso sextor. E aí, Obrigado. Flávia? Você. Então é isso, gente. Obrigada a todos. Vou encerrar a live. Muito obrigada, Dilermando. Muito obrigada, Lourdes, Bernadette. Agradeço todos Prazer E enorme. até a da próxima. participação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.